Bem-vindo aqui ao meu canal. Você já sabe, eu sou Ana Moraes, falo sobre educação, desenvolvimento e trabalho e hoje eu vou falar sobre gerenciamento de crises na nossa vida. Por que eu estou falando sobre isso? Né? Esse é um tema recorrente, assim, em muitos treinamentos que eu faço e que eu já ministrei, sempre existe a questão do conflito, né? Todo conflito é uma crise. Claro, tem conflitos pequenos, crises de pequena proporção. Tem conflitos grandes, problemas grandes, crises de grande proporção. A nossa vida, ela é repleta de crises. Nós estamos, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente volta para a cama para dormir, a gente está suscetível a uma série de problemas, conflitos, crises, e a gente precisa desenvolver desde cedo as habilidades para manejar, gerenciar e superar as crises. Eu tenho até um curso, inclusive, eu vou deixar o link aqui nos comentários desse vídeo, chamado Crise e Superação, né, o poder da superação, esse curso. Esse curso na plataforma, que eu não quero citar o nome, ele já teve mais de 800 alunos em plena pandemia, né, foi quando eu criei esse curso e coloquei, disponibilizei ele. E esse curso ensina justamente algumas técnicas, né, de como você gerenciar a crise e como você superar. Né? Então, é isso. A nossa vida, desde que a gente nasce, a gente é sujeito a uma série de crises e problemas e a gente precisa desenvolver essa habilidade de superação das crises. Como a gente faz isso? Bem, eu queria antes falar, né, que quando a gente está na escola, desde cedo, quando a gente é pequenininho e vai para a escola, ou mesmo na nossa família, né, uma coisa rara hoje, né, que as famílias hoje são muito pequenas, mas antigamente as famílias eram muito grandes, né? Por exemplo, eu mesma tenho 10 irmãos, mas toda a convivência familiar também era suscetível a crises, né? E as crianças, desde pequenas, elas vão aprendendo a lidar com isso e a superar, né? Quando é que ela supera? Quando tem a crise, ela consegue identificar, analisar aquilo e estabelecer e implementar estratégias de superação, né? Que envolve diálogo, negociação, ações, renúncias, contradições, uma série de coisas, né, que a gente vai aprendendo tanto na nossa família quanto na escola e nos outros equipamentos sociais que a gente frequenta. Não é só a escola e a família que ensina a gerenciar e a manejar a crise, é a própria vida que ensina a gente a manejar. Se a gente tiver a cabeça aberta, a gente vai aprender isso facilmente e vai conseguir implementar determinadas técnicas, algumas delas eu ensino no meu curso, para superar algumas crises, né? Mas o que é que eu estou chamando de crise aqui? Qualquer coisa pode ser chamada de crise. Por exemplo, a perda de um emprego é uma crise. A falência financeira é uma crise. O rompimento de um relacionamento estável é um outro tipo de crise. A mudança do núcleo familiar, por exemplo, um filho se muda e vai morar em outro país, isso também gera crises emocionais dentro do seio da família e precisa também ser gerenciado. Então, tem vários e vários e vários, inúmeros, talvez até imensurável o tipo de crise que pode existir na vida de qualquer ser humano vivendo em condições normais como a gente vive aqui hoje. Né? Então, quando as crises acontecem, a gente precisa estar preparado para lidar com elas. Preparado aqui, que eu digo, não é no sentido de saber resolver tudo, mas de implementar estratégias. E é isso que eu ensino no meu curso. Então, eu queria falar aqui para vocês agora 3 passos, né, para superar as crises. No meu curso, a gente aprofunda bastante esses aspectos, né, em várias dimensões, né, como é que várias dimensões de ação podem ajudar a ter uma vida, né, plena, tranquila, serena. Não é sem problema, não existe vida sem problema, não existe vida sem crise. Toda vida tem uma crise. Até uma criança de 4 anos de idade, ela passa por crises no nível dela, mas ela passa. Né? Uma pessoa de 80 anos passa por crises no nível dela, mas também passa. E cada pessoa vai solucionando as crises a partir da sua experiência de vida, do seu nível de conhecimento, do seu repertório, do seu background, e é isso que a gente precisa desenvolver cada vez mais. 3 passos para você conseguir superar as crises. O primeiro passo para você superar uma crise é identificar e analisar. Você precisa se afastar um pouco do problema que causa a crise, né? Qual é o vórtice, qual é o eixo da crise. Você precisa se afastar um pouco e identificar, analisar a situação crítica, para poder você ter realmente noção, né, da gravidade, de qual é o grau, de qual é o impacto que aquilo causa. Observar, né, com um pouco de frieza, para você não, às vezes, não tomar decisões emocionadas, né? Inclusive, isso é tema de outro vídeo que eu vou colocar aqui agora, que é importante também a gente aprender e a gente a desenvolver, né? Então, a primeira coisa é você se afastar, tentar encontrar uma posição neutra para avaliar a crise e
identificar qual é a extensão do dano. A extensão do dano, como é usado na linguagem da área de segurança e prevenção de perdas, por exemplo, ou da área de desenvolvimento, de contenção, a extensão do dano qual é o tamanho da crise, qual é o impacto, qual é o dano que ela causa e como mitigar. Eu digo mitigar porque algumas crises é impossível de resolver, porque algumas crises dependem também de outra pessoa, que não só você. Então, muitas vezes você tem que gerenciar a crise do seu lado, do seu nível, porque o da outra pessoa você não tem como manejar por ela, né? Então, primeira coisa, primeiro passo, avaliar a crise, analisar a situação crítica e entender, compreender o que está acontecendo ali. Segundo passo para você superar a crise, avaliar esses danos existentes no presente e no futuro. Porque às vezes uma crise, um problema que está acontecendo hoje, ele só vai repercutir na sua vida daqui a 1 ano, ou 2, ou meses, né? Então, às vezes você pensa que resolveu o problema, mas na verdade só contingenciou, só passou um pano ali e de repente, se você não fizer essa análise, essa avaliação dos danos atuais e futuros, daqui a 2, 3 anos você está de novo no mesmo problema, né? Por quê? Porque a crise ela tinha danos a longo prazo, ela tinha consequências a médio e longo prazo que você não identificou. Então, primeiro é você observar o que é a crise. Segundo é você conseguir mensurar a extensão do dano que essa crise pode causar na sua vida no momento atual e no momento futuro. É muito importante fazer isso, porque isso permite que a gente adote ações de curto, médio e longo prazo. Vou dar um exemplo, porque aí fica muito mais fácil, né? Por exemplo, você tomar atitudes e entender o que é que eu estou falando aqui nesse vídeo, né? Você tem um sócio num negócio, né? E esse sócio, de repente, sai da sociedade. Do nada, assim. A pessoa surta, como a gente costuma falar de forma casual, né? A pessoa surta e sai do negócio e abandona você na sociedade. Aí se você olhar as contas do seu negócio, número de clientes, volume, fluxo de caixa, de repente você diz, não, isso é uma crise somente da separação, né, da sociedade, né? A pessoa saiu aqui, eu continuo o meu negócio, né? Mas se você não olhar a extensão do dano em 3 anos, você não vai ver realmente o tamanho da crise. Né? Então é muito importante você ter um olhar para o presente, para o agora, e ter um olhar também para o futuro, para você saber qual é o impacto daquilo, não hoje, mas daqui a um certo tempo. Né? Que impactos traz, que consequências, né? Inclusive financeiras, como é que você maneja as coisas a fim de contornar um dano futuro ainda maior do que o que você tem que enfrentar no presente. E terceiro passo, né, que eu acho que é o mais importante, é você planejar e implementar ações de mitigação do dano, de correção e de prevenção, para que o dano não ocorra novamente. Eu falo uma linguagem assim, parece uma linguagem um pouco empresarial, né? Mas é exatamente isso, né? Às vezes a gente lida com as crises como se elas fossem coisas somente no âmbito ou corporativo ou emocional, mas toda crise ela tem várias dimensões, ela tem várias camadas ali, uma sobre a outra, e a gente precisa realmente criar um plano de ação que dê conta dessas dimensões. Porque se você resolve a coisa, por exemplo, eu dei esse exemplo agora de uma pessoa que rompe sociedade. Se você resolve a coisa somente no nível financeiro, mas e o cliente? Se você resolve somente no nível do cliente, mas e a comunicação? Então, toda crise ela tem vários aspectos, ela tem várias dimensões que você precisa ter uma visão mais complexa, uma visão do todo para poder criar um plano de ação e implementar essas ações, né, de redução de crise, mitigação de danos e de correção, né, no sentido de prevenir, para que você não venha daqui a 1 ano, 2 ou 2, 3 meses, estar envolto na mesma crise. Então, a ideia desses 3 passos, né, para o enfrentamento de crises, que eu também abordo no meu curso lá, que é muito interessante, é você criar uma sistemática, né, a partir do desenvolvimento de habilidades, competências também de uma inteligência para a gestão de crise mais sofisticada, para que você realmente possa, né, identificar esses aspectos, cumprindo esses 3 passos e poder tomar ações iniciais para a superação. Muito importante, tá, gente? Quem já fez treinamento comigo, eu sempre digo, né, o fator tempo, tá? Eu vou falar aqui rapidamente para não ficar um vídeo muito longo, mas dizer assim, ó, toda pessoa que está diante de uma crise, ela precisa analisar a crise nos 3 tempos, né? Antes, agora e depois, né? O que é que aconteceu que aquela crise se consolidou? Qual foi o caminho? Quais foram as condições que levaram à crise? É importante entender sobre isso, né?
O que é a crise hoje? Quais são os impactos que tem hoje e quais são os impactos futuros que a crise deixa? E só assim é que você consegue enfrentar realmente e encontrar soluções compatíveis, porque senão você vai encontrar uma solução para o momento agora, mas a gravidade e as consequências da crise são sentidas muito mais fortes daqui a 1 ano ou 2, e aí você não pensou nisso, né? Então eu sempre digo, né, quando eu estou fazendo treinamento para as pessoas, sobre o fator tempo, eu digo, se você tiver tempo, use bem, né? A gente também não precisa, a gente vive hoje numa sociedade onde existe uma pressão muito grande para fazer as coisas muito rápido, a sensação de celeridade que a gente vive hoje é uma coisa até, eu diria assim, é uma coisa assim tóxica, né? Porque tem que ser tudo rápido, tudo é para ontem. Criar essa expressão, né? Para ontem. Para ontem não existe. Para ontem acabou. Será para ontem, não tem mais nada que fazer, porque o ontem acabou, né? Então, quando a gente cria essa sensação de celeridade, a gente começa a tomar decisões em cima de muita pressão do tempo, de resolver logo, de resolver com agilidade, muitas vezes a gente termina tomando uma decisão de qualidade baixa. E isso também tem consequências na gestão de crise, né? A gestão de crise que eu digo as crises, por exemplo, relacionais, né? Muitas vezes é importante você, como a gente costuma dizer, esfriar a cabeça para poder tomar a decisão e poder ter um cenário mais completo de toda a situação, para que você possa realmente entender qual é a melhor atitude a ser tomada ali e não incorrer num erro que vai, muitas vezes, criar um dano maior ainda do que a própria crise. Vocês já ouviram esse ditado, com certeza, né? Que a emenda saiu pior do que o soneto, porque às vezes na tentativa de consertar com pressa, a gente termina criando um problema maior do que o que já existia. Então, o fator tempo é muito importante nesse sentido, né, de usar bem o tempo, né, de analisar com calma, fazer um bom planejamento para que o enfrentamento das crises, mesmo no nível relacional, seja efetuado com êxito. Era isso, eu aguardo você no meu curso, vou deixar aqui os detalhes nos comentários e se você gostou desse vídeo, ajuda o canal, curte, compartilha, comenta e salva para que você possa ver depois se você quiser. Muito obrigada, até logo.